Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Narayano Priyamananganada Puharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Vadane Lakshmir Jasya Chavakshasi Jasyaste Hidaya Sambhi Tvam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Tadiya Pada Pankajo Panjarante Adaiva Maname Vishatu Manasarajamsa Prana Prayana Samay Kafabat Pitvai Kantavarodhanam Vido Bhajanam Kuse Kutaste Krishna Tadiya Pada Pankajo Panjarante Adaiva Me Masat Vishatu Manasarajamsa Prana Prayana Samay Kafavat Pitvai Kantavarodhanam Vido Bhajanam Kutaste Gauriya Gostipati Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que alguns grupos na nossa sociedade, na verdade, estão pensando em suas facilidades privadas. E outros grupos estão pensando das vantagens do público, no conforto do público. Mas nós não estamos interessados nem no nosso próprio conforto e nem no conforto do público. Nós estamos interessados no desejo de Krishna. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse que a maioria da população desta sociedade humana estão gritando sobre confortos e interesses privados, enquanto outros estão gritando em nome de confortos públicos e sociais. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: nós não estamos interessados em relação ao conforto, aos interesses privados, nem ao conforto e os interesses sociais. Nós estamos desejando oferecer tudo para Krishna. Estamos pensando no conforto e, mais do que isso, no interesse do Senhor Supremo. Pois Krishna, o Senhor Supremo, é o desfrutador original de tudo que existe. Um dia, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava dando Harikatha no Bangladesh. Ele estava pronunciando Harikatha. Então, Maharaj está falando de que quando Bhaktisiddhanta deu esse Harikatha, ao falar, ele disse: nós podemos sacrificar o mundo inteiro pelo serviço a Krishna, pelo serviço a Deus. Então Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, na época, era um jovem rapaz. Ele pensou: ele é um santo? Como ele está falando dessa maneira? Ele quer sacrificar o mundo para o serviço de Krishna? Um pequeno serviço de Krishna? O que significa isso? Não consigo entender. Ele é um grande sadhu. Todos dizem para mim que ele é um grande santo. Depois disso, um milagre ocorreu. Pela misericórdia de Nityananda Prabhu, ele realizou o significado desta afirmação. Imediatamente, ele pôde realizar, pela misericórdia de Nityananda, o significado desta frase. Assim, nós podemos sacrificar o mundo pelo serviço a Deus. Isso é apropriado, porque este mundo é imperfeito. Este mundo está na linha dos números negativos.
Prabhupada costumava dizer que este mundo material é um reflexo pervertido da realidade transcendental. Ele é um mundo negativo. Por quê? Porque este mundo está governado por Mahamaya, pela ilusão material. Por isso é um mundo negativo. Então, mesmo uma partícula de poeira do universo transcendental, de Vaikuntha Jagat, ou de Goloka Vrindavana, Vaikuntha é o universo transcendental, Jagat significa universo. Então, uma partícula de poeira de Goloka Vrindavana e infinitos mundos materiais do outro lado, a poeira transcendental, uma partícula de poeira do universo transcendental é mais pesada, é mais importante do que todos os universos materiais. Porque a sombra não tem valor. O que tem valor é o corpo. E se nós somos uma sombra do mundo espiritual, qual é o nosso valor? Em matemática nós sabemos, se nós colocamos o número 0 no meio de uma linha reta, escrevemos à direita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto mais você avança, na direção dos números positivos, mais o valor aumenta. Mas isso não acontece quando você desce pela reta, pelo lado do menos 1, menos 2, menos 3. Quanto mais você vai para a esquerda, maior o número absoluto aumenta, mas o valor diminui. Quanto maior o número, menor o valor. Nós podemos compreender isso racionalmente. Que menos 2.000 é menor do que zero. Este é o caso. Então, porque a realidade transcendental é composta dos associados eternos do Senhor Supremo, por esse motivo ela tem um valor superior. E Bhaktisiddhanta é um companheiro eterno do Senhor Supremo. Portanto, o que ele explica deve ser compreendido. Se este mundo é um reflexo pervertido da realidade transcendental, ele não tem valor em si, nem absoluto, e muito menos do que isso, ele tem um valor negativo. Então nós podemos encontrar este mantra, no qual Krishna vai conversar com o Senhor Brahma, no Brahma Samhita. Ele diz, nesse mundo material, no mundo material, aquilo que é falso parece ser valioso, e aquilo que é verdadeiro, as pessoas acham que é inútil. Esse é o milagre de Maya. Prabhupada costumava definir Maya. Maya é aquilo que não é, mas que nos força a acreditar nesta ilusão. Então, Maya está no fato de que nós somos capazes de acreditar naquilo que não é permanente, ou naquilo que não é eterno, ou não é perfeito. Então, Krishna vai dizer isso para o Senhor Brahma. Esses dois termos, se vocês aprenderem Bengali e Sânscrito um pouquinho, vocês iam entender esses dois termos. Jata Avas significa, vamos supor que eu esteja de pé na beira de um lago e nós enxerguemos o reflexo do que está acima de nós na água. O reflexo da lua no lago. Você vai ver duas luas, uma no céu e outra dentro da água. Mas o reflexo da lua na água não é verdade, ele não é a verdadeira lua.
mas parece igual à lua. Então, quando nós já falamos sobre isso, quando há uma árvore na beira do lago, quando a lua está lá, tudo que está no mundo material se reflete na água, no espelho da água, e parece ser igual. Mas não é exatamente igual, pois quando há alguma ondulação na superfície da água, alguma perturbação, a lua também vibra e oscila no reflexo. A lua na água, quando a água está sendo agitada, você vê que a lua também está refletida e está ondulando na superfície deste espelho d'água. A água nos faz pensar que a lua esteja tremendo, mas não é real. A mesma coisa, diz Krishna. Você deveria comparar a alma com esta lua original. Então, quando há alguma agitação sobre a superfície da água, a lua ondula de acordo com essa vibração. Da mesma maneira, Krishna vai explicar. A sua alma sente esse mesmo tipo de perturbação. Na verdade, a alma não está sendo perturbada. Similarmente, Krishna vai dizer, eu sou o Bhagavatattva e eu posso ser realizado pelos Paramahamsas. Os Paramahamsas realizam o Bhagavatattva em todos os lugares. O olhar deles é tão límpido que tudo eles enxergam e compreendem. Aqueles que são Paramahamsas, mesmo que estejam no mundo material, eles são Paramahamsa. Eles conseguem entender Bhagavatattva. Mesmo aqui. Então, o Bhagavatattva está evidente, mas não pode ser realizado. O Bhagavatattva existe, mas não pode ser realizado. O Deus do Sol está no céu. Então, existe de repente uma dança de nuvens no céu e todo o céu acaba se encobrindo e uma escuridão se abate. Nós já vimos isso. Já vimos o eclipse solar. Parece algo surpreendente e milagroso. Durante o dia, mesmo às 2h, o sol se vai. E todos os pássaros pensam que é de noite, eles começam a voar. Fica totalmente escuro. E os pássaros acham que é de noite, eles voltam para os seus ninhos. Mas não está acontecendo isso. Há alguma nuvem densa está encobrindo o céu e o sol. Se você gritar e dizer, não existe o sol sumiu, essa é a tua loucura, essa é a tua tolice. Quem disse para você que o sol desapareceu? Somente as nuvens cobriram o sol, nuvens densas. Portanto, você está errado. As nuvens não cobrem o sol. As nuvens cobrem os seus olhos, na verdade. Você está errado mesmo se você disser que as nuvens cobrem o sol, porque o sol não pode ser encoberto. O sol está a milhares de quilômetros de distância. E o sol é maior do que o que a gente percebe. Então, parece que o sol tenha sido encoberto, mas o sol nunca pode ser encoberto. Somente um pedaço de nuvem pode cobrir os teus olhos, isso sim é possível. Então, de qualquer maneira, de qualquer modo, o Bhagavatattva não pode ser encoberto. Maya cobre os teus olhos, mas o Bhagavatattva não está sendo encoberto.
É por isso que Prabhupada dizia muitas vezes, Guru, Vaishnava e Bhagavan se reservam o direito de não se expor aos seus órgãos dos sentidos por conta do seu falso ego. Você se aproxima dele com o seu capital. Suponha que você esteja começando um negócio e você tem talvez uma laca, 100 mil rúpias. O seu capital, nesse caso, é a sua mente material, o seu intelecto material, o seu falso ego. Esse é o seu capital, esse é o seu combustível. E qualquer experiência que você tenha acumulado agora, nessa idade, esse é o seu capital. E com isso você quer saber compreender o Senhor Supremo. Então, como é possível? Você acha que isso seria mais do que suficiente para descobrir o Senhor Supremo? Bhaktisiddhanta vai dizer que o nosso capital é o nosso ego material, a nossa inteligência material, a nossa mente material e a nossa experiência material. Mas com esse capital, com essa matéria-prima, a gente quer conseguir alcançar Deus, mas é impossível. Nem infinitas vidas você conseguirá entender com esse método. Por isso, Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer, Guru, Vaishnava e Bhagavan podem se reservar o direito de não se expor aos seus órgãos dos sentidos. Dessa maneira você não pode se aproximar de Deus. Mas o Bhagavan Bhajan, a adoração a Krishna é fácil. Não existe nada no mundo material tão fácil quanto esta adoração a Deus, quanto esse Hari Bhajana. Não existe nada nesses universos incontáveis que seja mais fácil do que a adoração a Deus. Mas ela se torna difícil por conta da cobertura do falso ego e porque nós não queremos nos render aos pés de lótus de Krishna. Então, vamos voltar ao verso com o qual nós começamos. Krishna Todiya Pada Pankajanto Advaive Maname Vishatu Manusarajhansa. He is going to compare his mind. Então, ele vai comparar a mente como um cisne num lago. Eu gostaria de tomar abrigo nos teus pés de lótus, pois não há outro caminho. A minha mente gostaria de se abrigar em teus pés de lótus. E agora toda a minha vida se foi. Esta é a última vez em que eu venho aqui. Então, eu não posso pronunciar o nome de Krishna, pois a minha voz está embargada, eu não posso nem enxergar direito, porque eu estou com os olhos cheios de lágrima. Como eu posso fazer o seu bhajana? Essa é uma atitude humilde, falar dessa maneira. Mas, na verdade, o Krishna Bhajana é fácil. Por quê? Adorar Narayana é muito difícil, mas adorar Krishna é mais fácil. Por quê? No Chaitanya Charitamrita está escrito que você só precisa de um grande amor, de um grande afeto por Krishna. Krishnas Kaviraj Goswami escreve: para o Krishna Bhajana, Krishna vai observar seu coração. Vamos supor que você pareça uma pessoa feia ou suja, sem educação e sem qualificação, sem dinheiro, sem nada. Vamos supor que você não tenha nada. Mesmo assim, se Krishna observar que seu coração está limpo, que ele é sofisticado e está organizado, ele vai gostar de você.
only your love is awaited. Então, somente o seu amor está sendo quantificado. Never want any object. Krishna não quer objetos, ofertas, nada. Ele quer só o seu amor. Se você for para o Venu Gita, Venu Gita or Jugal Gita, you can find. Venu Gita also I discussed long ago, 4 years back. eu discuti o Venu Gita 4 anos atrás, de Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Lá você vai ver que até os pássaros, as feras, amam Krishna. Gomata, small calf, Os bezerros, as vacas. small calf, very Bezerro small calf, pequeno, drinking the ele milk, bebe sucking the milk from the breast. o leite da ubra da vaca, da mãe. Then Sonapaya Então, quando Vamsi Vani vem, drinking, quando o som da flauta de Krishna, Vamsi é o nome da flauta de Krishna, vem, and all rasa. eles param de beber e usam as suas orelhas como grandes copos para recolher o néctar deste som da flauta transcendental de Krishna. Vamsi Vani. Vani quer dizer instrução também, né? E neste caso o som da flauta. Without rasa both we cannot do. Então, Krishna, Krishna rasa vaisha, é rasa vaisha, Rasa Vaisha, vahi payam, Rasa Evai Aham. Anandi bhavati. Krishna is the only source of all Krishna é a fonte de rasa. toda a In the raça, material world, tanto no mundo material quanto no mundo transcendental. Qualquer raça, qualquer emoção que exista, direto ou indiretamente, elas vêm da fonte original, Bhagavan Shri Krishna. we know Nós that there sabemos is Ladini Shakti, Sanghi Shakti, existem 3 Shaktis, Ladini Shakti, Sandini Shakti Sandhini, Sambit, Allah. e Samvit Shakti. Whole world is O being mundo run inteiro by these three. está acontecendo por conta dessas 3 potências de Sanghi Deus. Shakti is there, Samvit Shakti, original Sandhini Shakti is there, original Ladini Shakti. Shakti is there. e San Ladini Shakti means Bhagavan going to give you enjoyment. Bhakta direct. Então, Krishna está querendo nos dar prazer através de Ladini Shakti, que é Radharani, na verdade. Radharani é a personificação desse poder. Pela ajuda de Ladini Shakti, H-L-A-D-I-N, Hladini, ele dá desfrute para todos os seres. Ele mantém seus devotos também através dessa potência. Então, ontem nós falamos de Srila Shyamdas Babaji Maharaj, que quando a energia interna do Senhor está dentro do coração dele, dentro dele, ela é chamada de Shakti, de energia. Mas quando ela é transferida para o coração de um devoto e volta até Krishna através de uma atividade devocional, ela se torna muito doce. E Krishna gosta de saborear essa energia que é transformada através da ação, da devoção de um devoto. Então ela se torna Bhakti. Muitas vezes, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que a Bhakti é a correta e eterna função da alma. Isso não significa que nós consigamos começar a fazer Bhakti independentemente. Essa propriedade está dentro da alma, mas ela só se expõe pelo contato de um devoto. É por isso que está escrito que a raiz de Krishna Bhakti é Sadhu Sangha. Por quê? Muitas vezes nós ouvimos o oposto. Nós ouvimos algo que pode parecer contraditório. Na verdade, Bhakti é a função natural da alma. Isso está correto. Eu já disse isso ontem. Nós nunca dissemos que a forma eterna da Jiva é ser um devoto de Krishna. Nós dizemos que a forma eterna da Jiva é ser um servo de Krishna. Nós nunca dizemos que a forma eterna é ser um devoto de Krishna. Porque a posição de servo é uma qualidade.
Mas, por exemplo, você pode dizer, meu filho desapareceu há muito tempo, mas isso não significa que a relação esteja faltando. Assim como a servidão a Deus está faltando. Mas você, mesmo que o filho desapareça, o pai continua, ou fuja, o pai continua sendo pai daquele filho, o filho continua sendo filho daquele pai. Desta maneira, a presença do filho está sendo comparada por Srila Maharaj como Bhakti. Então, Bhakti pode não estar manifestada, mas ela existe eternamente nesta relação entre nós e Deus. Esse serviço existe. Então, isso está em latência. Prema também é Bhakti de Srila Maharaj. Prema Bhakti, Bhava Bhakti. Então, Prema também é Bhakti. O amor puro por Deus, o êxtase também são Bhakti. Bhava é o êxtase, Prema é o amor puro. Então, nós falamos de Prema Bhakti, de Bhava Bhakti. Então, Bhakti, a devoção contém tanto esse amor puro quanto o êxtase. Então, não é que através do seu próprio esforço você alcança esse prema. Você precisa depender de um devoto puro. Então, nós nunca dizemos que a Swarupa eterna seja ser um Bhakta de Krishna, mas sim ser um servo de Krishna. Então, originalmente existe Ladini Shakti. Então, o reflexo pervertido de Ladini Shakti é o desfrute material. Os amores dos heróis, das heroínas, dos homens e das mulheres, do pai, da mãe, do marido e da esposa, do filho. Esse tipo de amor são amores que são sombra do amor espiritual. São reflexos pervertidos de Hladini Shakti. A sombra do amor transcendental vem aqui e manifesta as relações humanas. Então, Mayadevi arranja, orquestra as relações desta sombra. Então, Maitreya pergunta para Jagravala. Ele faz essa pergunta. Você vai dar essa propriedade para nós? Nós podemos alcançar Brahma Tattva através dessa propriedade? Não. Então por que você vai dar isso para nós? Então, pela ajuda dessa propriedade, você não pode alcançar Brahma Tattva. Então, se eu não vou alcançar Brahma Tattva através dessa propriedade, por que você vai me dar isso? Então, ele responde para Maitreya, todos estão confusos, as pessoas pensam que dinheiro, posição, podem nos dar satisfação. Mas o Senhor Supremo está dentro da Atma, da alma. E é por isso que nós nos amamos. Quem ama corpos mortos? É por conta da presença da alma e do Paramatma que nós nos amamos mutuamente. Em relação à alma, nós nos amamos. Caso contrário, nós não nos amaríamos. Quem amaria o quê? Quem pode amar objetos inertes ou corpos mortos, corpos sem alma? Então, as realidades do mundo transcendental são feitas por Sandhini Shakti. E o reflexo desta Sandhini Shakti, que é Balarama, são as realidades materiais. A sombra desta realidade transcendental, que é personificada por Balarama, manifesta as realidades materiais, os espaços, os locais dentro da matéria. Então, Sandhini Shakti é a energia que Balarama personifica, ele é a pessoa de Sandhini Shakti.
Sandini, S-A-N-D-I-N-I. It's called actually Sandini Samvit. Então existe Sandini e Samvit. Samvit é Krishna. Então o reflexo pervertido de Samvit é o conhecimento material. Porque Krishna é a personificação do conhecimento espiritual, não é? Então, a sombra do conhecimento espiritual é o conhecimento material. Então, agora Krishna dá uma resposta para o nosso Uddhava. Para Uddhava, o Senhor vai dizer first of all speaking, Adyantavanto evaisham lokaha karma vinirmitaha dukkho dharka tamonishtaha kudra manda sucharitaha. This world, este mundo, whatever kind of development, whatever qualquer tipo de desenvolvimento, de prosperidade, tudo vem de Uto, Uti. There, Uto is one. Follow. Uto means karma vasana. Every jiva like to do something. Todas as almas, todas as jivas querem fazer algo. Maharaj está explicando. São 10 fatores. 10 fatores vitais no bhajana. O primeiro é ashray, colocar Krishna no centro de todos os mundos infinitos. Krishna é o ponto central. Então, de acordo com os frutos do seu karma, você se sente inspirado a fazer algo, que seja bom, que seja ruim. Mas isso depende do seu samskara. Então, qualquer karma que você faça, lhe coloca amarrado. Mas você não pode não acumular esse karma. Porque se você age, você acumula karma, ou bom ou ruim. Então, este mundo material, ele tem um começo e um fim. Ele é destrutível. Krishna diz a mesma coisa no Bhagavad Gita. Krishna diz para Arjuna. Aqueles que são verdadeiramente inteligentes, eles nunca correm atrás do desfrute material, diz Krishna, porque eles têm uma ideia clara de que este desfrute dura 2 minutos. Sim, o desfrute material existe, mas ele não dura. Sim, existe um desfrute. É por isso que Krishna diz para Arjuna: todos estão correndo forçadamente em direção ao desfrute material, mas aqueles que são realmente inteligentes, aquilo que está à sua disposição através dos seus sentidos materiais, você busca isso dentro do mundo ilusório. Então você quer ver coisas bonitas, sentir bons cheiros, mas tudo isso na verdade está sujo, segundo o que nós entendemos através do Harikatha. E você está forçado a correr atrás disso porque você está sob o efeito da magia, do feitiço de Maya. Então, Bhagavan diz: aqueles que são verdadeiramente inteligentes, eles podem realizar a consequência mais alta ou a
última consequência, o resultado final deste desfrute. Maya coloca algum desfrute diante de você. Então, qual é a diferença naquele momento entre um sábio e um homem ordinário? O homem ordinário não consegue se afastar do desfrute, ele vai na direção do desfrute. Mas um Tattva-vid Purusha, um verdadeiro sábio, ele rejeita esse desfrute, porque ele sabe que aquilo é inútil, que aquela honraria é fictícia, que aquele prazer vai levá-lo a acumular karma negativo. Aqueles que são verdadeiramente inteligentes. Então, similarmente, Krishna vai falar com Uddhava. Qualquer tipo de prosperidade, ele diz para Uddhava, com a qual você se ocupa em prosperidade material ou em prosperidade espiritual? Todos estão ocupados em algum tipo de lucro. Escritores, professores, pesquisadores, trabalhadores, todos eles estão fazendo algo em nome de um avanço, de uma prosperidade. Dessa maneira, o desejo de fazer algo está originalmente na forma de Bhakti. Mas agora, Bhakti não está manifestada. Ela está lá, mas ela está em forma latente. Então, ao invés de fazer algo por Deus, as pessoas sentem o impulso de fazer algo por si mesmas. Essa é a magia de Maya. Então, em todo esse mundo material, isso ocorre. De um país para o outro, às vezes um país destrói o outro. Bagdad foi transformada em poeira. E de novo eles vão reconstruí-la. Isso acontece ciclicamente. No mundo material, às vezes existe a destruição e a construção. Mas essas atividades materiais que você gostaria de fazer não trazem bons resultados. Porque o que nós entendemos como bom? Quais seriam os bons resultados? O que é bom? Bom, é aquilo que você faz para a sua alma. Mas o corpo, porque o corpo é perecível, então o que você faz para o corpo não pode ser bom. Você tem que tomar a prashada para a alma, não para o corpo. A alma não come a bolinha doce, a preparação salgada. A alma come Harikatha. É por isso que a definição de Bhakti então, podemos escutar essa definição clara. A alma pode alcançar satisfação plena através da devoção. A sua alma alcança satisfação somente assim. Não existe causa nem razão pela qual você gosta de se sentir atraído pela matéria. Não, ou melhor, existe uma razão transcendental pela qual você se sente atraído por Deus, mesmo sem ter interesses pessoais. É o contrário do que ocorre na matéria. A nossa relação é totalmente pura. Uddhava diz para Krishna, eu nunca peço nada para você. O Prahlada disse a mesma coisa. Eu vim aqui, eu sou o maior dentre todos aqueles que podem abençoar, então peça para mim alguma coisa. Respondeu Prahlada, não Uddhava. Então ele vai dizer, você quer que eu peça algo, então para honrar o seu desejo, eu vou pronunciar um pedido. E Prahlada pronuncia isso. Diz, ó Senhor, se você quer me dar uma bênção, me dê uma bênção tal para que eu nunca sinta nenhum tipo de luxúria. Eu gostaria de ver a luxúria erradicada do meu coração. Essa é a inteligência de um devoto, como o Prahlada Maharaj.
ele não manifesta interesse pessoal algum. in between Bhagavan and me. If Não there is exista, such que não interest, exista um interesse then it pessoal is entre not eu e Deus, bhakti, pede pure bhakti. Prahlada. Por isso, se há um interesse, não há Bhakti. Então você não consegue controlar esse desejo de servir Deus se você alcança essa posição. Quem vai parar Raghunatha Das Gosai? Quem vai parar Prahlada Maharaj? Every time all the servant of their father going to catch a finally, Então, no início de sua vida, ele obedecia seu pai. E o pai o capturava e prendia em casa. Mas a um determinado ponto, nem o pai pôde segurá-lo mais. all bondage like a mad elephant can break the chain Então, in which como um elefante enlouquecido pode quebrar as correntes com a qual você pode amarrá-lo, this is called actual bhakti. a verdadeira Bhakti arrebenta as correntes de Maya. Akinchana bhakti. Essa é a Kinchana Bhakti, uma Bhakti sem desejos materiais e com desejos espirituais. Niskinchana é sem desejo, mas nesse caso, a Kinchana é sem desejos materiais. Niskinchana ou Akinchana. Porque os materialistas, o cérebro deles está canalizado em diferentes direções. Um pedaço aqui, um pedaço ali. O cérebro deles, a mente deles não está canalizada de maneira unidirecional, que é uma inteligência unificada, está explicada no Bhagavad Gita, uma inteligência que vai por um único canal. Então a inteligência está indo aqui e ali. Você não consegue concentrar sua energia em Deus. Isso é um grande problema. Então, quando você corre de diferentes modos, você não consegue alcançar. Você é obrigado a canalizar a sua mente, seu coração, todas as suas energias e fontes de energia. Toda a sua educação deve estar canalizada num específico canal que se chama Ekayam Padati, através do Guru Varga, através do seu Guru, de um Vaishnava puro, porém. Então você alcança esse Ekayam Padati, essa fé unidirecionada. Portanto, para alcançarmos esse nível, não temos que ter nenhum interesse pessoal. E todos os semideuses nos ajudam nesse ponto. Mas os materialistas, eles não têm por onde acumular boas qualidades, pois eles não têm Bhakti. E as verdadeiras qualidades estão em relação a Deus, dentro do âmbito da devoção que temos a Deus, por Deus. É melhor um comedor de cachorro que tem devoção do que um brahmana que não tem devoção por Deus, diz as Escrituras. Alguém que come cachorro, mas acredita em Krishna, tem devoção por Krishna, é superior a um brahmana. Alguém que nasce num tipo de família, de um karma, numa posição mais elevada possível, que não tem devoção por Deus. Então, um comedor de cachorro é um homem tribal, é uma pessoa que pertence à última das classificações, à última das castas. Mas mesmo assim, se ele tiver devoção, ele é superior a um brahmana que não tem devoção. O próprio Ramachandra prova esse fato. Chandala, o que significa? Aqueles que são os coveiros. Eles se purificam, eles são mais purificados do que eu, diz Srila Shyamdas Babaji Maharaj, eles têm Bhakti. Portanto, Bhagavan Shri Krishna diz a Uddhava, aqueles que são devotos puros me atraem a ponto de que eu corra atrás deles, diz Krishna a Uddhava.
Krishna diz, mas por que você corre atrás deles? Krishna diz, to protect them. não para protegê-los. To protect them? No, Para protegê-los? Pergunta Uddhava. Krishna diz, não. will always A protect. minha Sudarshan os protege. Eu não preciso fazer nada. Feel interest to run behind them. Mas eu sinto vontade de correr atrás deles, porque quando eles caminham e correm, a poeira dos seus pés de lótus voa e cai por cima dos meus corpos, do meu corpo. E meu corpo está cheio de infinitas brahmandas. Então, assim, todos os universos são abençoados pela poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas, se eu caminho atrás deles, diz Krishna, para purificar a todos. Krishna diz isso. Krishna vai dizer, eu estou correndo atrás dos devotos, por quê? Para me purificar. É por isso que o Senhor Supremo vai dizer, então, através da poeira dos pés de lótus dos santos, os universos são purificados, através do fato de que Krishna corre atrás deles. Então, a matéria não pode nos dar satisfação. Você pode observar qualquer homem milionário que tenha imensas propriedades. Eles não estão satisfeitos. Eles são como macacos, loucos como macacos. Irrequietos, sem bhakti. Eles não estão satisfeitos. Eles acham, nós podemos ir naquele restaurante, naquele clube, beber álcool e dançar com mulheres, e nós vamos desfrutar assim. Não, não é assim que se desfruta. A alma não alcança satisfação fora do âmbito da devoção. E essa fé, esse desejo é falso, não leva a nada. Então, os devotos puros são aqueles que concentram sua própria mente nos pés de lótus do Senhor Supremo. E aí sim alcança-se a satisfação. Porque meus pés de lótus, diz Krishna, são a fonte de todo o néctar, de toda o êxtase. Então, aqueles que concentram a mente nos meus pés de lótus, como você poderia comparar essa satisfação com a satisfação dos materialistas? Como o desfrute material, a opulência material poderia dar esse tipo de satisfação? Os devotos puros conseguem alcançar uma satisfação diferente e verdadeira, pois eles se concentram nos meus pés de lótus. Ao mesmo tempo em que eles são neutros, eles não estão influenciados por Maya. Isso significa que eles estão numa plataforma neutra. Eles não são influenciados pelos demais. Porque a influência de Maya é algo muito perigoso. Então, o devoto puro não está numa plataforma neutra, na plataforma da ilusão. Eles não têm partido, eles não têm preferências, eles são livres e neutros. Very vital quotation from Chaitanya Charitamrita. Nirapeksha nahoilo dharma najara. Esta é uma citação de Chaitanya Charitamrita que diz que até que você alcança a plataforma transcendental, você não consegue manter o Dharma. Os dharmas materiais, nada disso importa. Importa o Dharma transcendental. Mas você não consegue nem manter esses dharmas, porque você é parcial, porque você está buscando interesses pessoais, interesses de determinados grupos. Krishna vai dizer, aqueles que são akinchana. Eu já expliquei aquele dia. Akinchana significa aquele que pensa, a única propriedade da minha vida é Krishna, eu não tenho outra propriedade. Se você depende do seu dinheiro no banco,
no seu seguro de vida, no seu pai, que o seu pai vai te dar muito dinheiro. Então você não alcança Bhakti. Akinchana ou Niskinchana significa aquele que depende exclusivamente de Krishna. Se Krishna quiser fazer de mim um mendigo, eu vou ser um mendigo. E eu fui muito feliz de Shambhava ao ser um mendigo. Eu era muito satisfeito na época em que era um mendigo, assim como sou hoje, de Shiva Das Babaji Maharaj. Se alguém vier aqui que seja mais qualificado do que eu deixo esta asana e permito que ele se sente de Harikata. Eu me prepararei então para abandonar o corpo. Claro, eu já estou me preparando. Eu gostaria de deixar aqui no mundo um representante para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eu sei que o mundo inteiro pode me atacar. Eu vou dar respostas políticas. As pessoas não sabem que o meu único desejo é proteger a dignidade da minha Sampradaya. Com esse ideal eu estou dando todo o meu sangue. Se isso se vai, o que eu posso viver, o que eu posso fazer? A minha única função é essa. É por isso que eu não estou fazendo templos, não estou fazendo nada. Eu não tenho desejos. Eu quero só deixar um representante genuíno aqui que se comporte como fogo. Eu quero ver antes da minha morte que alguém vai pronunciar a mesma coisa que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse e ter o mesmo comportamento. Esse é o meu desejo. Mas o mundo inteiro não me entende. Eles pensam que eu sou invejoso e que quero brigar. Mas eu não quero brigar com ninguém. Repetidamente eu digo, eu não tenho desejo, eu não tenho inimizade com ninguém. Eu quero estabelecer o Siddhanta Vichara, a conclusão filosófica de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se você encontrar erros em mim, você pode me falar de uma maneira polida. Você pode falar. Se você falar algum defeito meu, eu vou ouvir e vou retificar imediatamente. Mas se você desnecessariamente pensa que eu sou um seu inimigo, isso não é bom. Então, aquele que depende dos pés de lótus de Krishna exclusivamente é chamado de Niskinchana ou Akinchana, como no caso de Krishna Das Kaviraj. O que Krishna Das Kaviraj Goswami minha única briga são os pés de lótus de Chaitanya. Esse deveria ser o meu humor, o humor de todos nós. O seu humor, o meu humor, o humor de todos nós. Mas cada um tem um humor, um desejo, uma emoção diferente, e esse é o problema. Se um dia Nityananda lhe abençoar e você alcançar essa posição de Akinchana, de Niskinchana, você vai ver que o mundo inteiro está cheio de desfrute. E agora, na verdade, se você não está nessa posição, você só vê problemas. Amanhã nós vamos discutir esse outro ponto. Hoje tentem entender isso. Amanhã nós vamos falar de Prabodhananda Sarasvati Pada. Quão sofisticado era o seu amor. Eu quero arrancar meus cabelos para tentar alcançar essa posição. Quando eu vou poder alcançar essa posição? Então, Bhagavan diz, Krishna diz, aqueles que são Akinchana ou Niskinchana, essas duas palavras são sinônimos. A e Nis significa sem desejos materiais, Kinchana. Aquele que é Akinchana é Danta. Ele tem seus órgãos sob controle, sua mente está sempre sob controle. Eles têm um balanço interno, equalizado.
Ele controla o corpo, os sentidos interna e externamente. Controlling outside can. Ele tem controle interno e fora. Internal not a big problem. Somente o So, you controle see the externo, mas não, sem controle interno é um grande problema. exactly like Então, scientific veja como Krishna é científico, como dá uma definição científica. Santusho, samachitasa. And naturally, when you're akinchan, when you're danta, when you're santa, Naturalmente, quando você é Akinchana, Danta ou Santa, Santa também é alguém que é Niskama, que não tem luxúria. Esse é um patamar no qual a pessoa nunca está sendo disturbada, ela consegue enxergar a realidade assim como ela é, sem inimizade. Você vem de lá, então eu vou te jogar fora. Talvez você pode se tornar mais querido, muito querido por meu Guru Maharaj. Então você pode receber uma grande misericórdia. Então não existe uma questão de interpretação pessoal ou de antipatia pessoal. Uddhava, aqueles que são satisfeitos comigo, naturalmente você vai entender o mundo inteiro, que o mundo inteiro está cheio de êxtase. Quando você conseguir enxergar o mundo inteiro em relação a Krishna, aqueles que são devotos puros, eles observam um por um em relação a Nityananda. Nityananda significa Ananda eterna, Nitya Ananda, prazer transcendental eterno. Então, quem alcança esse nível não tem uma concepção dual. Amanhã nós vamos discutir o verso com o qual nós começamos. Hoje nós vamos parar aqui.